Sim. Bom, deixa eu aquecer um pouco esse papo aqui e chamar agora uma pessoa de Portugal, né? Ela trabalha na Sistoby, espero que eu tenha pronunciado da forma correta, como Product Lead ali. Kátia, tá por aí? Oi, tudo bem? Vem, Kátia. It to be, é isso mesmo. Foi Eu fiquei na parecido. dúvida de como era. A gente começou a falar aqui um pouco, né, sobre a importância da pesquisa, sobre também a importância de ser estratégico, né? E aí, agora a gente acabou falando muito do Brasil, né? Por eu estar no Brasil, o Fernando também está no Brasil. Uhum. E aí, eu queria saber um pouco como é que é o dia a dia é, de design como um todo, né? Aí em Portugal, e se essa questão da maturidade que a gente comentou aqui, como é que funciona aí, enfim, um panorama inicialmente um pouco mais geral, assim, para a gente entender como é que é a parte de Portugal. Ok, obrigada, Cadu. Bem, eu vou tentar igualar aqui a simpatia e aqui a hype do Fernando, está bem? Até porque aqui são 2 da tarde e lá são 10 da manhã e eu tenho a obrigação de estar o mais entusiasmada possível ou ainda, não é? Portanto, vamos lá. Olha, o que eu acho que acontece muito cá em Portugal é que este conceito do UX design não é novo, ok? Já se ouve há alguns tempos, mas acho que tem vindo a ganhar maturidade aos poucos e quando eu digo aos poucos é mesmo pouquinhos, ok? Portanto, estamos a dar baby steps. E o que acontece é empresas de tecnologia apostam muito mais que outro tipo de empresas, especialmente empresas bancárias, empresas que exijam números, não é? Eles não conseguem sentir a importância do X, até porque nós, como UX designers, não somos capazes de lhes dar números, não é? É muito complicado, numa primeira fase, mostrar algo, ok? E então o que é que acontece? Que é que a tecnologia, o produto, surge sempre numa primeira fase, não é? Portanto, o produto é feito, o produto é lançado, e no final vem aí a melhoria da solução, não é? Portanto, e no final entram os UX designers. Portanto, quando já estão aflitos, quando o produto já está no mercado, quando as coisas já estão a ser desenvolvidas, aí sim nós entramos, não é? E existe muito essa coisa nas empresas hoje em dia cá em Portugal. Existe ainda outra coisa que acontece bastante, e isto também tem a ver muito com a maturidade das empresas, atenção, portanto, ainda agarrando no mesmo tópico, que é o UX designer está um pouco disfarçado de product designer, ok? Portanto, normalmente as empresas pedem e contratam product designers e esse product designer, ele faz tudo, ok? Portanto, esse product designer vai fazer a research, esse product designer vai fazer a pesquisa, vai fazer os wireframes, os protótipos, portanto, não só a documentação, mas também a parte toda da experiência do utilizador, ok? Está aqui um bocadinho disfarçado de product designer. Pelo menos é o que eu tenho visto. E há esperança que o UX design seja enfiado um bocadinho mais cedo nos projetos, que não está a acontecer, infelizmente. É esta a perspectiva aqui em Portugal. Espero ter respondido. Pelo que eu Eu sei entendi... que estou em minoria aqui, hein? Portanto... Pelo que eu entendi, é separado, então, o profissional de UX de um profissional de Product Design. Né? São profissionais diferentes aí. É porque aqui no Brasil acaba que isso ainda está confuso. Assim. Sim, é assim, quanto mais maturidade a empresa tem, mais separados eles estão, não é? E o objetivo é mesmo eles estarem separados, não é? Porque não tem nada a ver, são áreas diferentes, são especializações diferentes. Mas o que acontece, especialmente empresas mais pequenas, que não têm tanto budget, acabam por contratar então os product designers e esses product designers são UX, ok? Portanto, acaba por ser muito semelhante ao que está a acontecer aí. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, é isso mesmo. Está um pouco parecido. E o que você sente diferença? Assim, imagino que, assim como a gente aqui acaba acompanhando muita coisa que acontece na Europa, né? Imagino que você também acaba acompanhando muita coisa que acontece no Brasil. O que você sente de mais diferente, assim, que você poderia... Assim, no Brasil isso é legal, aqui é ruim. Isso aqui é legal, lá no Brasil é ruim. Enfim, você tem alguma visão, assim, nesse sentido?
Olha, o que eu acho bastante bom e que vocês têm muito, e que aqui em Portugal acho que falta, mas que está cada vez a crescer mais, é o ensino. Ok? Aqui na parte do ensino, vocês têm muita coisa, vocês têm imensas formações e fico feliz por ter conhecido a da Startup, porque dá a oportunidade às pessoas também, não só do Brasil, mas também de Portugal, de conseguirem ter essa formação. Mas eu penso que o ensino ainda está um bocadinho aquém daquilo que poderia ser. E penso que vocês, nesse nível do ensino, e corrijam-me se eu estou enganada, mas acho que vocês estão muito à frente, têm montes de ensino relacionado com UX design, com UX writing, com product design, e aqui eu sinto que está ainda um bocadinho aquém e ainda não há muita formação. Eu acho que é esse o grande diferencial. É, ainda está como a parte de UX ainda como área, uma sub-área do design gráfico aí, né, nos ensinos, nas faculdades, né? Ainda é essa realidade, Portugal? Acho que você está Estou, no mas mudo. muito. Ah, tá. Não estou, não. Agora estou te ouvindo. Estou? Ah! Tá, agora estou te ouvindo. Ainda está muito, existe muito web design, não é? Que pode ser visto também como um UX writer, ou um UX designer, ou um UX qualquer coisa, tá? Portanto, basta tu teres uma formação na área do design, quer seja design gráfico, quer seja web design, parece que já és tudo, né? Parece que não existe e que não há essa distinção. E eu sinto que aí no Brasil vocês têm muito mais essa distinção a nível do ensino, e eu acho que isso é excelente e é aqui o ponto diferencial. Certo. Ah, sabemos que aí em Portugal, né, tipo, tem a questão das diferenças de salários e tudo mais, né, Uhum. né, de quanto que cada país, né, quanto cada pessoa ganha nos países da Europa, mesmo sendo uma única moeda em euros e tudo mais. O que você sente, Kátia, aí em Portugal, sabendo que Portugal tem um dos salários mais baixos? Você sente que os profissionais que estão se formando na área de design, principalmente na parte de UX, eles estão saindo de Portugal ou eles estão tentando fortalecer a estrutura de UX aí dentro de Portugal, ou está tendo, como a gente diz aqui no Brasil, a famosa fuga de cérebros? Olha, é uma boa questão e, de facto, nós sabemos, ou se não sabem, vão ficar a saber que Portugal tem uma de médias salariais mais baixas da Europa, ok? Portanto, nós devemos estar no top 10 ou no top 5, se for possível, portanto, é muito, muito baixo mesmo. E o que eu sinto que acontece é que existe muita startup a começar e muitas dessas startups são estrangeiras. E o que é que aconteceu? Com a pandemia, o trabalho remoto veio ajudar à tal fuga dos cérebros, ok? Portanto, já é possível trabalhar remotamente para uma empresa estrangeira que provavelmente tem uma maturidade em UX muito maior, não é? E que paga muito melhor por ser uma empresa estrangeira, ok? E porque cá em Portugal o salário deve estar na média dos 22 mil euros por ano. Portanto, isso deve dar uma média de 1.300 euros por mês. Em reais, eu até dizia, mas não sei. Dá aí uma ajudinha. Acho que é uns 6 mil, né, Cadu? Por aí? Mais ou menos, multiplica por 6, mais ou menos. Isso. Pronto. E, Kátia, existe, que assim, tem a The Starter, né, que tipo, o Miguel e o Abel, gente, que iniciativa incrível que vocês têm, tá, de poder fazer com que deixe bem claro o valor do UX, né? Não, tem essa ligação do Brasil e Portugal, mas também tem essa força de poder subir o grau de maturidade da experiência do usuário também em Portugal. Além da The Starter, tem alguma outra iniciativa, questão de comunidade em Portugal, para poder fortalecer a questão da maturidade da experiência do usuário para empresas que estão situadas em Portugal, além da The Starter? Olha, eu acho que vou chamar o Miguel, porque o Miguel tem mais conhecimento nisso, sendo que ele está aqui na área e se calhar pode ajudar-me, porque eu só conheço, eu vou ser honesta, eu conheço a Edit, que é semelhante, no entanto não tem tanta prática, não tem tanta projeção nesses termos, nesse sentido a da Starter faz muito melhor no que diz respeito a isso, mas Miguel, por favor, se puderes ajudar nesta questão, eu agradecia. Fernando, a questão era tua, não é? Qual é que era a questão?
Só para eu me situar. Iniciativas de Portugal para poder aumentar a maturidade de experiência do usuário para empresas que estão situadas em Portugal. Quais são as iniciativas além da Startup? Isso. Em termos de iniciativas ainda é poucas, lá está, porque nós somos a única escola, além da Tangível, que é a escola empresa, que acaba por estar apenas focada na área, portanto, focada em fazer separação das águas, tenta criar unicórnios, é um bocadinho o faz tudo, e isso acaba por ser o que as empresas pedem e que não seria o ideal, não é? Portanto, uma pessoa sozinha não consegue bem ou muito bem um processo de ponta a ponta porque requer skills completamente diferentes. Mas pronto, mesmo outras escolas que existem têm sempre alguma coisa de ou inclui alguma coisa tipo design thinking ou design sprints, mas é sempre super superficial e para tu saberes isso também tens de fazer as coisas, não é? Não é só saber as fases e pronto. Então acaba por ser, lá está, vamos ao tema da fraca maturidade, que como a Kátia disse, lentamente as coisas estão a melhorar, não é? Mas a um ritmo muito mais lento do que o resto da Europa, porque o resto da Europa, lá está, paga muito melhor. Alemanha, Reino Unido têm mercados muito mais fortes na área da tecnologia, até pronto, e até, pronto, lá está também o Brasil, que está muito mais acima, e se formos também pensar nos Estados Unidos, meu Deus. Não sei se respondi bem à questão, mas era um bocadinho... Eu penso que sim, é isso mesmo. E assim, eu acho que, isso aproveitando até, acho que o Miguel pode complementar, a gente, aqui no Brasil, a gente vê algumas iniciativas grandes, assim, em Portugal, em relação à tecnologia, né? Então, criaram aquela região ali de Oeiras, né? Que as pessoas dizem que é o Vale do Silício de Portugal, né? Trazendo várias empresas de tecnologia e tudo mais. A gente vê, tem aquele evento grande, que eu esqueci o nome, Web Summit. Que é em Portugal. Tudo essa movimentação toda, né? Essas grandes empresas chegando em Portugal, isso mudou em relação ao mercado de UX? Melhorou, piorou? Veio só gente de fora? Enfim, qual o olhar de vocês sobre isso? Acho que a Kátia primeiro. Posso ir primeiro, sim. Olha, o que eu senti muito com o Web Summit, e eu fui a duas delas, que eu penso que já vou ficar mais que 2 vezes, mas eu fui a 2 delas. O que eu sinto é que eles não tocaram muito na parte do que diz respeito ao design, especialmente do UX design. O que eu senti foi muito a parte da tecnologia, da realidade virtual, do AI, não é? Exatamente, é isso mesmo, Miguel. Eu senti que eles focaram-se muito nessa parte mais robótica e tecnológica do que é hoje em dia o mundo digital e o mundo tecnológico. Eu não ouvi, pelo menos nos dias em que estive, eu não ouvi nada em relação a processos de design ou de design dentro de empresas de tecnologia. É mesmo? Estou surpreso. Concordo. E a vantagem, lá está, isto já estou a supor, estou a criar aqui umas hipóteses, mas eu sinto que se continuarmos, Cadu, acho que tu falaste bem, a questão do nosso Vale do Silício, que acho que se chama mesmo Oeiras Valley, portanto tem assim um nome, e há outros centros tecnológicos também aqui em Lisboa, com várias empresas, principalmente o mundo das startups, daí a Web Summit também de continuar cá, está cada vez a crescer mais, muito mais startups, principalmente estrangeiros, pessoas estrangeiras que vêm para Portugal. O que eu espero no futuro é que essas startups cresçam e eventualmente, como são startups, quase todas elas de produtos digitais, portanto são startups tecnológicas que criam softwares. E com alguma maturidade já relacionada ao X, não é? Pois, que eventualmente se fixem em Portugal ou contratem em Portugal e aí sim comecem a expandir equipas de design, não é? Mas podemos se calhar ter que esperar alguns anos para ver esse resultado. Mas sim, em termos de startups, vou supor que também no Brasil existe essa questão maior, mas aqui mesmo em Portugal, comparamos com o resto da Europa,
talvez seja um tópico em que consigamos ter algum tipo de distinção, ou de prestígio, vá. Como a gente estava falando até anteriormente com o Cadu, a comunidade de UX aqui no Brasil está se fortalecendo cada dia mais, né? Tem muita oportunidade, que nem se for visitar o LinkedIn, 4.100 vagas, né? Só para UX e tudo mais. Mas temos N dilemas para serem trabalhados, porque o crescimento foi rápido. Então, quando é um crescimento rápido, né, de vagas, de profissionais e tudo mais, começa a gerar certas discrepâncias, como, por exemplo, muitas empresas, a maioria das vagas, por exemplo, a nível Brasil, estão procurando muito pleno e sênior, né? E aí, são muitas empresas procurando pleno e sênior, só que há uma escassez gigantesca desses profissionais que precisa ir no mínimo aí de 3 anos de experiência para que possam já começar a entregar valores que a empresa quer, né? Isso envolve até um pouquinho questão de velocidade. Mas por que isso está acontecendo? Porque as empresas, né, por questão de transformação digital, questão de vantagem competitiva, tipo, uma empresa que já é líder de mercado, né, já está há muito tempo ali no mercado e com aquele serviço, de repente vem um concorrente, o concorrente ele começa a crescer devagar, mas de repente ele acelera, por quê? Desde o começo, este concorrente já viu que a experiência dos usuários é um diferencial. E aí, a empresa, né, que está ali líder e quer fazer esse acompanhamento, aí quando vai querer quer contratar logo um pleno, um sênior, e aí muitas vezes até uma discrepância de questão de salário, muita gente pedindo salário alto, muita gente até mentindo em currículo aqui no Brasil para que consiga essas vagas, mas aí depois, com o tempo, prova-se que não é um profissional, que é um profissional aquém, né, do esperado e tudo mais, e aí na outra ponta o que acontece, as empresas não estão procurando tantos profissionais júniores, porque não tem tantos plenos e sêniores para poder mentorá-los, só que está se formando muito júnior aqui no Brasil, por conta, né, das iniciativas das escolas, tem bastante escolas, bastante curso, vamos assim dizer... né, assim, na final estava certo, né? Exato. No final das contas, tá brotando, né, bastante pessoas que estão ali finalizando o curso, criando seu primeiro portfólio e tudo mais, tem essa questão da falta de experiência, que é essa primeira oportunidade, muita gente de migração, migrando de várias áreas para vir para UX e tudo mais, então há essa discrepância que com o tempo queremos, né, que isso se corrija, então é necessário também iniciativas para que a gente consiga aumentar uma das principais que eu enxergo, tá? Que realmente é um problema, a questão de níveis de maturidade das empresas em relação à experiência do usuário. Então, é necessário trabalhar isso com eles, para que no final das contas eles consigam até perceber, por entregar o que a gente quer aqui, puxa vida, realmente vale a pena contratar um júnior, né? Mas esse júnior, para que ele tenha um bom crescimento, né? Ele precisa de ter alguém ali pleno, sênior, para poder mentorá-lo, porque sem isso, o que acontece em muitas empresas, o que está acontecendo com as empresas também? Por uma questão de achar que está economizando na contratação, eles acabam contratando um júnior para poder assumir áreas inteiras de UX, sendo que a pessoa é júnior, e aí assume uma área inteira de UX. E aí, com o passar do tempo, os dois acabam se prejudicando. No lado da empresa, que eles acharam que era um investimento possível, mas o profissional júnior não está preparado o suficiente para poder assumir, porque quando vai assumir uma área, não é somente hard skill que precisa melhorar, precisa ajustar também a questão de human skills também, que precisam ser trabalhados, que o júnior está no começo dessa jornada, né? Então, também essa discrepância, né? Então, assim, querendo ou não, temos problemas também aqui, que envolve principalmente a questão de maturidade, para que as empresas consigam harmonizar, né? E aí, com isso, conseguiu trazer um pleno sênior, a empresa está aumentando, está crescendo e tudo mais, há um espaço para a gente poder alocar os júniores para que eles aprendam, para que eles comecem a entregar valor. Gente, júnior é incrível, sabe? Eles têm uma energia tão grande de querer resolver problemas com design, que as empresas não estão enxergando isso. Então, como é que a gente motiva as empresas para poder contratar esses júniores? Mas sabemos que, ao mesmo tempo, se não tiver alguém para poder mentorá-los, também, infelizmente, um tiro no pé para muitas empresas, e aí para o profissional também, o profissional muitas vezes pode até desistir da área, porque acha que ele entendeu errado qual é a entrega de valor do profissional de UX e tudo mais, tem que lidar com outras coisas que ele não estava lidando, porque ele só queria somente lidar com a experiência do usuário, né, resolver problemas com design. Então, aqui no Brasil também temos as nossas dificuldades, por mais que esteja crescendo, também a gente tem as nossas dificuldades. Na verdade, o crescer que criou tantos
problemas no final das contas, né? Porque Exatamente. se você não incentiva o júnior, você chega a um ponto que você não tem pleno, né? E não tem sênior e assim por diante. Então, aqui virou realmente um problemão. Algumas grandes empresas estão dando formações gratuitas até. Estão chamando para o mercado e falando, olha, eu te ensino, e aí dali eles já pegam os melhores e contratam para essa mesma empresa. E a gente está num lugar, como a Kátia bem observou, onde tem diversas escolas de design, mas ainda assim as empresas estão dando suas próprias formações, porque as escolas também não estão conseguindo formar essa pessoa de uma maneira que ela já entre jogando e fazendo gol, o que é impossível. As empresas pedem, quer contratar a pessoa e a pessoa já quer entrar no campo ali fazendo gol. Isso é quase utópico. Então, eles estão preferindo dar as suas próprias formações, que aí já faz dentro do estilo daquela empresa, para aquele profissional já sair dali, entre aspas, muitas aspas, preparado para já conseguir atuar naquela empresa. Então, isso está dando um rebuliço aqui, e aí acaba que as pessoas estão ficando assim pouco tempo nas empresas, média de 6 a 8 meses, elas vão para outra empresa. Só o LinkedIn das pessoas, 8 meses, 6 meses, 3 meses, porque eles vão sendo... O LinkedIn, as pessoas ficam te chamando, assim, né? Olha, você não quer vir trabalhar comigo? Eu te pago mais tanto. E aqui no Brasil se criou um verdadeiro caos nesse sentido, onde a gente até brinca de que hoje, aqui no Brasil, o sênior, na verdade, ele é pleno, e o pleno, na verdade, ele é júnior. Porque as empresas também estão promovendo muito rápido as pessoas, sem elas terem chegado, de fato, a esse nível de maturidade, para poder reter elas, para elas não irem embora. Então, tá uma confusão, assim. A questão também Nossa, você falou tudo agora, Cadu, porque, assim, tem gente que de júnior para sênior tá num time de 2 anos. Isso não é saudável, tá? Para quem acha que é saudável, para quem vendeu que isso é o caminho das pedras, para quem vendeu que isso é o caminho do sucesso, isso está muito errado, porque é o seguinte, já na formação do profissional de UX, né, a carga de informação, ela é gigantesca. É muita informação para poder entender, para depois absorver, para depois experimentar, para depois tirar suas conclusões, e aí sim começar a ajustar. Isso porque a formação principal inicia nas hard skills, nas técnicas, nos entendimentos, como vai compreender o processo de produto. Tem até uma pergunta da Gabriela aqui, Cadu, sobre a questão de produto. Compreender o processo, né, desde o briefing até depois do lançamento da feature, do projeto, do aplicativo, do sistema e tudo mais, já é muita informação. Agora, tem mais... Aí tem que ter um tempo para poder processar essa informação, tá? Para depois começar a compreender, entregar esses valores e tudo mais. Aí alguns que têm uma soft skill ali de comunicação influenciável, consegue pular umas etapas ali, né? Que aí quando ele chegar lá na frente dessa etapa que ele pulou, aí ele vai começar a trabalhar, vai começar a experimentar, começar a tomar as primeiras porradas, como a gente fala aqui, aí ele vai começar a entender, puxa vida, eu precisava realmente entender melhor como é que é o processo de entrega de valor de um profissional de UX, porque no final das contas, ao meu ver, tá? O ver do Fernando aqui, a principal função do UX é promover a liberdade efetiva do outro. Então, quando a gente tem essa função de promover essa liberdade efetiva do outro, não é somente o outro o usuário. Tem os clientes internos, como a gente fala, né? Os stakeholders, tem os outros usuários ali dentro. Até nós, né? Mesmo sendo criadores, né? Mesmo sendo entendedores de problema, criadores de soluções, né? Criadores de hipóteses, para falar a verdade, a gente é meio que usuário do negócio ali, porque a gente está construindo junto. E, no final das contas, a gente tem aquele senso de querer criar o produto perfeito, de querer entregar coisa perfeita e tudo mais. Mas, no final das contas, tudo que a gente está criando para o mercado, para colocar no mercado, é hipótese. Ou seja, é um produto feito por pessoas errantes, para pessoas errantes. Aí entra naquele tema da questão de errar rápido, aprender rápido e tudo mais. Mas também, muitas vezes, a falta de entendimento na construção de um produto, né, parte primeiro da empresa, para depois para o profissional de UX absorver isso.
E se ele é júnior e já está com uma responsabilidade muito grande, ele pula muitas etapas, e aí ele cria soluções, mas as soluções não vingam, entendeu? Porque ou a pesquisa não foi muito bem feita, ou realmente faltou alguma informação que era pertinente para poder ter um entendimento, um aprofundamento melhor do problema. Então, muitas vezes, acaba dando essa discrepância, e aí gera frustração da empresa, gera frustração para os profissionais de UX por conta disso, porque estão se vendendo também muito disso, sabe? Seja profissional, faça tal curso aqui com a gente, que você já sabe com o emprego garantido. Então, está vindo com essa questão também de algumas falsas promessas que, infelizmente, algumas iniciativas têm e tudo mais. Então, são dilemas que a gente está enfrentando, que, com o tempo também, a gente vai melhorar essa maturidade moral, podemos assim dizer, da questão da entrega de valor do profissional de UX no Brasil, também vai se dar com o tempo. Tem uma pergunta aqui da Gabriele, que eu acho que resume até um pouco isso que a gente disse. Ela pergunta sobre o processo, né, de criação de um produto, como é que funciona as etapas e tudo mais, desde a compreensão do problema, idealização e tal. Isso vai ter uma variável de empresa para empresa. De modo geral, as empresas usam como base design thinking e duplo diamante, se falando de forma genérica, né? São as duas grandes referências, assim. E a parte que você coloca aqui sobre em que momento você coloca o programador nesse processo, o ideal é que você coloque ele desde o início, para ele entender o que você está fazendo, vocês já irem batendo bola, para você ir falando assim, olha, isso é viável de ser feito, isso é mais difícil, né? Você pode fazer um negócio super legal e ele vai falar assim, mas isso aí eu vou precisar de mais tempo. Então, o ideal é que vocês estejam sempre ali batendo bola, mas ele, de fato, colocar a programação nisso, fica mais lá no final. O ideal é que você faça primeiro um protótipo, teste, valide, e aí depois que isso está tudo ok, aí sim você chama esse profissional para ele ir começar a codificar aquilo dali. E aí vai inverter as coisas. É ele que vai estar codificando e você vai continuar no bate-bola se ele tiver alguma dúvida, né? Se ele, algum momento que ele não souber como resolver alguma coisa, ele vai te perguntar, eu posso alterar isso aqui fica bacana assim? Então, o ideal é que seja uma parceria assim, muito saudável entre designers e desenvolvedores, que é sempre uma relação de amor e ódio. Assim, historicamente, é uma relação de amor e ódio. Mas o ideal é que a gente trabalhe sempre em parceria, todo mundo batendo, trocando figurinha ali, para que no final dê tudo certo. Entendeu? Assim, até porque ao não trabalhar em conjunto, nós podemos estar a criar uma grande falha e podemos estar ainda a dar prejuízo à empresa, não é? Porque imaginando que um UX designer começa, faz o processo todo, chega com os protótipos ou com os wireframes feitos ao pé do programador e o programador diz, não, eu não consigo fazer isto, ou isto é impossível. E aí o que é que acontece? Há prejuízo para a empresa, o projeto é atrasado, e vamos ter que voltar tudo para trás. Portanto, aqui o ideal, Gabriel, é mesmo todas as partes que fazem, mesmo stakeholders, ok? Mesmo pessoas de cima, mesmo clientes, todas as partes integrais de um produto devem estar em sintonia, devem estar presentes desde o ponto 1, ou seja, desde a fase de briefing, desde a fase do kick-off do produto. Okay? Para não acontecer isto, não é? Para não acontecer no final, tipo, afinal não era isto, afinal eu não consigo fazer isto porque não tenho expertise suficiente, ou então vamos ter que trocar qualquer coisa. E para isso não acontecer, então desde o início vamos perceber todos o que é que se está a passar. E é importante a gente ressaltar aqui, Kátia, que isso que você está falando parece muito óbvio, mas não, isso acontece mas não muito. É óbvio. Não é óbvio. Não. Acontece muito. É por isso que o profissional de UX, né, como a gente falou também lá no começo, não pode só se importar com a experiência do usuário. Certo. Tá? Não só tipo de colocar as técnicas e tudo mais. Ele precisa enxergar a regra de negócio, ele precisa enxergar a viabilidade técnica, mas isso tem que ser tratado no começo. Algumas vezes, né, dependendo de como está estruturada a empresa, como, por exemplo, eu estive numa empresa que eu era arquiteto da informação, eu não tinha contato com ninguém de tecnologia, os nossos entregáveis eram no Azure, tá? E o layout era feito no Azure, para depois o front-end pegar. Vocês não têm noção da dificuldade que era. Você tá velhinho, sabe? Né? Puxa vida, né? Já não tô no Azure.
Aos poucos eu estou me revelando, né? Tipo, né, o cabelo ainda não tá branco, mas aos poucos eu estou me revelando, né? A questão da Ashore. Eu amo a Ashore, gente, vocês não têm noção. A Ashore é a coisa mais linda de Deus. Infelizmente não é tão difundido, né? A Kátia lá, não. Mas que nem eu consegui resolver esse problema, tá? Eu, Fernando, tá? Consegui resolver esse problema na parte de handoff. Eu não fazia handoff antes com o desenvolvedor, sem chamar o desenvolvedor na hora de validar a solução. Na validação da solução, era antes de até criar o protótipo, tá? Quando é um processo muito complexo, né, em que precisa ter várias partes e tudo mais, o que eu fazia? Eu pegava, desenhava o wireframe, desenhava a jornada do usuário, para depois replicar, é uma mimética, né, replicar a jornada do usuário dentro de um wireframe, mas o wireframe não é bolinha e quadradinho, não. O wireframe é a jornada do usuário, mas agora com telas, onde a gente sabe onde que vai ter o ponto A de início da jornada do usuário e vai ter o ponto B, C, D e E, dependente de qual final que esse usuário vai ter. É nessa hora que a gente chamava os devs ou o tech lead da empresa, falava assim, ó, este é o mapa. Isso daí funciona mais para back-end do que front-end. Isso daqui é o mapa, tá? Vai começar aqui e vai terminar aqui. Dá para a gente fazer tudo isso? Para falar a verdade, teria que chamar o dev no briefing, no alinhamento, no escopo. De modo geral, quanto mais colaborativo for, toda a equipe, de modo geral, melhor, né?